Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência aos nossos encontros de teoria da literatura 1, vamos trabalhar hoje sobre o romance. Vamos entender um pouquinho ali sobre o surgimento e sobre as manifestações do romance na literatura. Tá? Bom, o romance é um tipo novo, né, ali considerado mais recente de todos os grandes gêneros. É frequentemente chamado de um tipo arrivista, né, ou aventureiro, tá? E com esses qualificativos enfatiza-se sua novidade e também o seu caráter dinâmico e expansivo. Algumas pessoas chegaram a chamar o romance de um gênero bastardo, olha só, apontando com isso para suas origens e filiações incertas. Tá? E a importância e a energia do romance manifestam-se hoje em dia através da sua capacidade de prevalecer no mercado editorial e de alcançar um público extremamente vasto e variado. Vamos entender, então, o surgimento do romance. Então, não há uma resposta segura e única para datar exatamente o surgimento do romance no Ocidente, tá? Porque diversas obras em diferentes países acabam disputando, né, o início desse novo tipo, tá? Na França, por exemplo, o novo tipo teria sido inaugurado pela obra intitulada Gargantua e Pantagruel, se eu não me engano, não sei se é certo essa pronúncia, acredito que não, mas tudo bem, que é um romance cômico e carnavalesco escrito por François Rabelais, publicado a partir de 1532, tá? Que tem como protagonista esses dois gigantes, né? Esse carinha aqui e o filho dele, envolvidos em diversas aventuras na aurora do Renascimento. Já na Espanha, o primeiro romance, né, é o Don Quixote de la Mancha, que é publicado a partir de 1605, tá? Por Miguel de Cervantes, onde o protagonista é um cavalheiro errante que confunde a realidade com histórias de cavalaria lidas em demasia. Don Quixote envolve-se, né, em uma série de aventuras ao tentar realizar o ideal cavalheiresco, quase não sai, em uma época dominante por outros valores. Tá? Aqui tem a imagenzinha, né, a ilustração de Don Quixote. E para os anglo-saxões, o desenvolvimento do romance adquiriu seu dinamismo um pouco mais tarde, né, a partir de 1714. Então, a partir da data da publicação de Robinson Crusoe, de autoria de Daniel Defoe. Tá? Esse romance conta a história de sobrevivência de um náufrago em uma ilha deserta. E a figura de Robinson é vista por muitos não apenas como uma metáfora da eficácia da civilização ocidental, mas também como uma imagem de sua expansão e dominação, né? Da expansão e dominação da civilização ocidental. O que a gente pode trazer até um pouco mais atual, né? Vamos pensar assim. Vários fenômenos relacionados com o contexto sócio-histórico da Europa Ocidental possibilitaram o surgimento e o crescimento do romance entre o século XVI e o século XVIII. Tá? Devemos citar entre eles o aparecimento e a popularização da imprensa, tá? Bem como o aumento da taxa de alfabetização. Isso aqui é muito importante, gente. A leitura ela só é possível quando a pessoa está alfabetizada, né? Então, uma outra razão, né, seria o aumento da taxa de alfabetização das sociedades devido ao fortalecimento econômico da burguesia. E no século XVIII, revelam-se importantes ainda dois fenômenos que modificarão a produção da literatura, que é o aparecimento dos direitos autorais na França e na Inglaterra e o desenvolvimento da crítica literária. Se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre os direitos autorais, está descrito aqui nesse box ao lado, mas a gente tem subentendido que seria direitos autorais, né? Por exemplo, esse material que eu estou utilizando, ele não é meu. Qual é o direito autoral? Por isso que tem o nome das professoras no material, certo? O romance e o gênero épico. Vamos trabalhar sobre isso aqui agora. Um outro exemplo de direito autoral, essa briga que está tendo aí agora no ano de 2021 entre Adele e Martim da Vila. Ok? Então, só para a gente contextualizar aqui.
Beleza. O romance e o gênero épico. O tipo chamado romance está ausente na poética de Aristóteles, né? Essa obra de Aristóteles que iniciou ali a discussão sobre a classificação da literatura em gêneros. Mas mesmo que o romance na forma como é conhecida hoje em dia seja um tipo novo e moderno, cujo surgimento se situa entre o século XVI e o século XVIII, haveria ali na antiguidade obras que o precederam. Tá? A classificação aristotélica da literatura em gênero propõe uma tripartição, né? Ou seja, uma divisão do universo literário em 3 grandes gêneros: o épico, o lírico e o dramático. Tá? O romance ele pode ser relacionado ao grande gênero da antiguidade que propõe a narração de ações. Tá? Ou seja, o romance ele pode ser ali colocado no gênero épico. Tá? A diferença entre a epopeia, né, uma das formas mais antigas da literatura, né, a diferença entre a epopeia e o romance, que é algo mais recente, não se esgota na diferença formal e rítmica, tá? Entre o verso e a prosa. As origens da epopeia são genuinamente orais e deixam em sua forma marcas inconfundíveis, tá? Ao contrário da epopeia, o romance é um tipo literário estritamente relacionado ao desenvolvimento, à prática e à divulgação da expressão escrita. Ou seja, o romance ele surge depois da escrita. A epopeia não. A epopeia ainda era algo oral, né? A origem dela é a oralitura. Vamos trabalhar assim. Uma outra diferença importante entre a epopeia e o romance consiste na forma de sua recepção. Os poemas épicos recitados por aedos, lembrem o que são aedos, destinavam-se inicialmente à recepção... Olha, trem passando aqui, gente, perdão. De novo, os poemas épicos recitados por aedos destinavam-se inicialmente à recepção não apenas auditiva, mas também coletiva. Tá? O romance, espécie literária intimamente relacionada à materialidade do livro impresso, destina-se mais à leitura solitária. Então, o romance ele já traz a ideia ali de algo mais isolado. Tá? Entre as condições socio-históricas que possibilitaram seu surgimento e sua expansão, é necessário, portanto, também citar o aparecimento de um numeroso público leitor, alfabetizado e que dispunha de meios e de tempo para a leitura. E ali que seriam os burgueses, né? Seriam os burgueses. Ao lado das diferenças formais e das que dizem respeito às suas recepções, existe ainda uma outra característica do romance, que o distingue do gênero épico. Tá? Um dos adjetivos que contrasta com a palavra épico é o adjetivo cotidiano ou prosaico, né? Do dia a dia. De fato, a epopeia é uma representação de ações de personagens superiores. Tá? A epopeia, lembra que a gente vai falar ali dos deuses, dos grandes heróis, etc. Já o romance, ele não se limita à esfera do heróico, tá? Chegando mesmo a dar preferência à representação do cotidiano e do comum. Tá? Então, a própria palavra romance significa, ali na Idade Média, não uma forma literária, mas uma decisão de escrever uma obra na língua vernácula românica. Tá? De novo, o romance, na sua origem, né, a palavra, ela tem a ver sobre a língua românica, tá? Sobre a língua vernácula românica. Aí a gente tem que lembrar lá do momento do romancismo, né, que acontece ali com essa exaltação da língua vernácula românica. E a gente tem as origens das línguas românicas, mas eu não vou trabalhar isso aqui agora. Tá? De acordo com o dicionário, o Rousseau, Wise, a palavra romance significa, no século XIV, românico, ou seja, remetia à língua em seu cotidiano, em oposição ao latim, consagrado como língua culta, utilizado nos textos teológicos, filosóficos e jurídicos. Tá, só para a gente contextualizar isso aqui. Algumas línguas são originárias do latim vulgar. Tá? Então, essas línguas, como, por exemplo, o português, o espanhol, o romeno, o francês e o italiano, eles
vem da origem do latim vulgar. Eles são línguas românicas. Então, os textos que foram criados a partir destas línguas eram romances. Tá? O romance, ao contrário da epopeia, alimenta-se de fato do cotidiano e esta característica não tardará em provocar sua forte desvalorização hierárquica. O romance será severamente criticado enquanto um tipo baixo e popular, chegando inclusive a ser visto como amoral e esteticamente desprezível. Esta visão negativa do romance, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista ético, prevalecerá até o século XIX. Tá? Ao longo do século XIX, o novo tipo tentará justificar a sua existência através da afirmação da fidelidade, da representação da realidade e através da sua possível dimensão moral. O romance frequentemente defende a sua existência com o argumento de ser imitação fiel da realidade, que a gente sabe que não é. Tá? Seu desenvolvimento é, de fato, impensável sem o grande debate estético e ético em torno à ficção e ao realismo. Então, vamos ver aqui a tipologia do romance. O romance, na forma como conhecemos hoje em dia, é um tipo literário moderno, de extensão considerável, escrito em prosa e que representa ações ficcionais. Ao contrário da epopeia, que se dedicava à representação de ações heróicas, o romance possui uma ampla gama de interesses e não aceita nenhum limite temático, dedicando-se a todos os aspectos imagináveis da existência humana. Então, o romance representa todos os tipos de ações: aventura, viagem, eventos históricos, intrigas amorosas, investigações policiais, conflitos interiores do ser humano, problemas de amadurecimento, problemas de educação, conflitos sociais, histórias de fantasmas e ciência e etc. Tá? Tudo isso conseguiria ser abarcado um romance. Tá? Uma tentativa de lidar conceitualmente com essa enorme diversidade temática consiste na classificação do romance em tipos. Tá? Então, dependendo da temática tratada, a gente pode ter o romance heróico, o relato de viagem, o romance histórico, um romance sentimental, um romance policial, um romance psicológico, um naturalista, um romance de suspense, de ficção científica e tantos outros. Tá? Vamos lá. Bakhtin propõe, por exemplo, uma tipologia baseada não simplesmente na temática geral do romance, mas na construção da imagem do personagem principal. Então, ele direciona o romance dele pelo personagem principal. Tá? Então, a sua tipologia conta, assim, com menos elementos do que a tipologia baseada na temática. A temática ela é mais ampla. Temática mais ampla. Eita, travou aqui para mim. Mais ampla. E, pelo personagem, é mais direcionado. Vamos colocar assim. Tá? Direcionado. Ok? Então, o Bakhtin divide a produção romanesca em apenas 4 tipos. Perceba que, pela temática, eu tenho vários aqui, né? E aqui, pelo personagem, tem 4 tipos de acordo com o Bakhtin. O romance de viagem, o romance de provação, o romance biográfico e o romance de formação. Perceba, gente, que dependendo da literatura que a gente vai escolher, a gente vai ter elementos desses romances construindo um personagem. Tá? Então, vamos lá. No romance de viagem, o personagem se movimenta no espaço, tá? Mas o tempo não é relevante, não é muito relevante. No romance de provação, né, que se difunde muito bem no Ocidente, né, as qualidades do personagem são colocadas à prova, são experimentadas, são verificadas. É aquilo que o personagem principal sofre, apanha, até conseguir ali alcançar o seu objetivo. Eu acho que o romance de provação é a vida do brasileiro, gente. No romance biográfico, vai representar a vida do personagem. Então, ele vai se movimentar no tempo, ele vai contar ali, vai mostrar ali tanto algo individual quanto algo histórico. Tá? Todos esses 3 tipos são opostos ao romance de formação. Tá? Porque no romance de formação, o personagem, ao contrário do que acontece em todos os outros tipos, ele não está pronto. O seu caráter, a sua mudança interna, né, que são postos em movimento.
Vai existir aí uma relação íntima entre o dinamismo do caráter humano e o dinamismo do contexto sócio-histórico. Então, você vai criando, você não, né? Mas durante a história, vai sendo criada ali as características desse personagem. Então, por isso, um romance de formação. Tá? Um tipo múltiplo e extremamente dinâmico, o romance aparece com efeito, como aberto à diversidade e à heterogeneidade da experiência humana e não aceita nem limites temáticos, nem formais, nem hierarquia em nada. Tá? Ele fala tanto sobre a esfera privada quanto sobre a coletiva. Ele fala sobre as vivências íntimas como as históricas. Tá? Ele dedica-se tanto ao alto quanto ao baixo, ao sério quanto ao cômico. Ele acolhe, por um lado, produções muito exigentes, destinadas a um público culto, e, ao mesmo tempo, obras cuja primeira vocação é apenas o entretenimento do leitor. E hoje em dia a gente tem muito disso, né? A questão do entretenimento do leitor. Ok? Então vamos falar do romance e do conhecimento, né? O romance e o conhecimento. Um dos problemas teóricos que o romance, como um tipo literário moderno, coloca com muito vigor é o problema da representação, tá? Ou seja, da relação entre o texto literário e a realidade. Além disso, frequentemente associa-se o surgimento do novo tipo com a ascensão do individualismo na época moderna. Lembra que quando tinha lá aquela ascensão, os eventos, estava todo mundo prestando atenção no que estava sendo contado, tinha aquela partilha. O romance ele traz algo um pouco mais introspectivo. Você pega seu livro, você vai ler no seu quarto, você vai ler no seu escritório, você vai ler na sua varanda, você vai sozinho. É o seu momento de leitura. A menos que você faça ali um grupo de livro, um grupo de leitura, um grupo de leitura. Mas fora isso, é individual, é particular, tá? Então, enquanto a epopeia representava uma realidade coletiva, né, e mantinha uma relação unívoca com os mitos, única, tá? Com os mitos e com isso, sua vocação consistia em garantir a permanência da tradição de uma coletividade, o romance tende a representar a experiência de um indivíduo, a sua relação conflituosa com a coletividade, a sua evolução no tempo individual e histórico, tá? Com isso, no caso do romance, a representação da realidade transforma-se em um questionamento. No romance, o mundo é representado de modo ambíguo, aparecendo mais como uma questão do que como uma afirmação da verdade. Ali a gente chamaria de sabedoria de incerteza, né? Ele é mais questionador, ele começa a trazer uma ampliação de algumas coisas e é o que te faz pensar. No Brasil, um exemplo bem conhecido da ambiguidade romanesca é a discussão em torno da relação entre Bentinho e Capitu, né, no romance de Machado de Assis, Dom Casmurro. O que destrói essa relação? Será que é o ciúme de Bentinho? Ou será que é a infidelidade de Capitu? Não é claro. Né? É um verdadeiro amor ou é um amor oportunista e traiçoeiro? Tá? Vários teóricos elaboraram conceitos para descrever a natureza do conhecimento que provém dos romances. Trata-se de um conhecimento sobre a experiência humana irredutível à verdade filosófica ou científica, porque não transmitido em forma de exposição ou de uma demonstração, mas em forma de uma experiência dada na leitura. Tá? Então, o teórico francês René Girard, por exemplo, analisa os grandes romances da modernidade insistindo no alcance epistemológico, ou seja, na aquisição do conhecimento possibilitada pelo tipo romanesco. Tá? O título dos seus livros é Mentira Romântica e Verdade Romanesca. É particularmente evocativo a respeito do tipo do conhecimento proporcionado pelo tipo romanesco. Os grandes romances modernos nos desvelariam o caráter mimético, lembra ali de cópia, de imitação, tá? De nossos desejos, né? Ou seja, o fato de o desejo humano ser sempre efeito de uma imitação. Então, mimético, imitação. Tá? O romance, enquanto um tipo moderno, desmente, segundo Girard, a convicção romântica, segundo a qual o ser humano é radicalmente original e fonte inédita de seus desejos. Não é isso. Tá? A afirmação da verdade romanesca, segundo a qual o homem moderno exacerba um comportamento mimético, torna-se possível graças à temática da presença de um mediador de desejo,
de alguém cujo desejo é copiado. Então, a gente pode pensar nisso quando a gente quando a gente tem essas leituras assim, que às vezes um desejo não é nosso, a gente adquiriu através de uma leitura. A gente pode pensar, vamos tirar do termo literário, vamos pensar aqui em termos de propaganda. Às vezes você nem está com fome, mas chega alguma mensagem para você e você, nossa, que vontade de comer tal coisa. Ou você não precisa comprar nada, mas chega alguma coisa, sabe? Não é um desejo seu, não é propriamente seu, tá? Não é nada inédito. Aquilo ali é orientado, da mesma forma que ele coloca. Estou fazendo uma analogia, tá, gente? Aqui. O esquema gráfico desta relação mimética, que contradiz o caráter direto do movimento do desejo em linha reta, é o triângulo que se instala entre o sujeito que deseja, o mediador, né, cujo desejo é copiado, e o objeto desejado, tá? O objeto desejado. Bom, o romance é o tipo literário que mais corresponde à experiência moderna, marcada pelo individualismo, né? Desafiadora com relação às verdades teológicas, políticas e científicas. Trata-se, de fato, não apenas de um tipo novo, mas de um tipo genuinamente moderno, que se distancia das normas e das hierarquias propostas pela poética antiga e retomadas pela poética clássica. O romance mistura os registros, acolhe a experiência cotidiana e ele rompe com a visão clássica da literatura. Apesar das tentativas de situá-lo nos limites da tripartição através de seu longínquo parentesco com a epopeia, na verdade, a gente pode falar sobre um quarto grande gênero, ampliando a classificação tripartida da literatura. Então, aí a gente pode colocá-lo aí como um quarto gênero dessa partição da literatura, essa grande partição da literatura. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, compartilhe com seus amigos para quem precisar dessa aula. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Chama mais gente para o nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau.